Bom dia, a gente vai apresentar o jornal Telegeografia para informar para vocês um pouquinho sobre as colônias do Norte e do Sul. Primeiro, a Cristiane vai falar as 13 colônias do Norte e do Sul. As 13 colônias são Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova Hampshire, Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia, Delaware, Virgínia, Maryland, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Agora eu vou falar sobre a independência dos Estados Unidos. A independência das 13 colônias foi um movimento de grande importância para o seu primeiro ter resultado efetivo. Sendo assim, considerada uma das revoluções burguesas do século XVIII. Neste século, vários outros movimentos caracterizaram a ascensão da burguesia nas ideias liberais do iluminismo. O ideal iluminismo não só expandiu-se pela Europa, assim como pela América, como no caso dos Estados Unidos. Agora, a Ingrid vai falar sobre a diferença entre as colônias do Norte e do Sul. Fala logo, meu! As principais diferenças das colônias do Norte e do Sul é que as colônias do Norte, a economia era basicamente industrial, a classe dominante era a burguesia, que eram os grandes proprietários de indústrias. O predomínio era na vida urbana e eles eram a favor das tarifas protecionistas. O interesse maior era no mercado interno, também era a favor da abolição da escravidão. Já nas colônias do Sul, a economia era basicamente agrícola, eles eram a favor da manutenção da escravidão. Seu interesse maior era no mercado externo e eles eram contra as tarifas protecionistas. Seu predomínio era no espaço rural. Com essas diferenças, podemos ver que um era o oposto do outro. Agora a Marcela vai falar sobre a Guerra da Sucessão. Depois de alcançar sua independência, os Estados Unidos se depararam com intensos debates em torno de suas políticas de desenvolvimento econômico. De acordo com as diferenças históricas que dividiam as duas regiões entre as colônias do Norte e do Sul, houve uma violenta guerra civil, que foi a Guerra da Sucessão. De forma geral, a demanda política das duas regiões, que economistas estadunidenses criou um campo de intenções ou de favorecimento de uma viável e não de outra. O Estado do Norte desenvolveu atividades comerciais, que era a mão de obra assalariada e a produção agrícola em pequenas propriedades. Já os sulistas desenvolveram uma atividade agroexportadora fundamentada no latifúndio e na mão de obra escrava. Agora a Cristiane vai falar sobre as colônias do Sul que articulavam o comércio. Para a Europa, eles importavam manufaturas, forneciam carne, peixe e tabaco. Para a África, vendiam ferro e importavam os escravos que trabalhavam nas plantações do Sul. E já nas trocas com o Caribe, eles adquiriam açúcar e melaço e vendiam carne, madeira e farinha. Obrigada. Bom dia. Hoje falaremos sobre o Destino Manifesto. O Destino Manifesto tinha o objetivo de expandir o país do Golfo do México até o Sul e até o Oceano Pacífico. O primeiro país a ser adquirido foi a Louisiana, uma quantia de cerca de 12 milhões de dólares. Louisiana fazia parte da França. A França, com seus conflitos contra potências militares, não tinha condições de defendê-las, então resolveu vendê-la para os Estados Unidos. Logo depois foi a Flórida, que foi vendida por 5 milhões de dólares. Logo depois da conquista da Flórida, o presidente James Monroe fez um discurso com a dura defesa das Nações Unidas, das Nações das Américas, que ficou com a frase América para os americanos. Essa frase ficou conhecida como a doutrina Monroe, usada para o continente comum. Mas, acima de tudo, era apenas uma justificativa para a expansão dos Estados Unidos. A guerra contra o México atiçou o espírito expansionista e produziram a ideologia de estilo manifesto. A etapa final da conquista dos Estados Unidos foi o Alasca. O Império Russo, como havia conquistado ela na última fase de avanço pela Sibéria, estava longe do Alasca, então resolveu vender pelos Estados Unidos, porque não tinha condições de
defendê-la lá das polícias militares. Ficamos por aqui. Tenha um bom dia.